Tá começando o Fala Machadão, o podcast que pode tudo, de aluno para aluno, para deixar todo mundo informado sobre todos os babados da Escola Estadual José Fernandes Machado. Qual será a relação dos alunos com a escola? E além disso, eles estão tentando ressignificar esse relacionamento. O principal segmento aqui do colégio, a escola é o motor de transformação, mas quem auxilia totalmente, é fundamental nessa transformação de vida, são os professores. E eu acho muito difícil os alunos terem autoestima diante aqui do colégio quando não se tem a valorização dos professores, sabe? Quando eles são, muitas vezes, assim, omitidos, são negligenciados e vistos também como coadjuvantes aqui do colégio. E os professores são exemplo para os alunos. Os alunos se inspiram nos professores. Então, o contrário também, a gente também se inspira em vocês. Não. Sim. E assim, é mútuo, como a gente pode falar, né? Sim. É visto como mutualidade. Então, assim, eu me inspiro em vários professores meus e eu me sinto muito, inclusive eu sou um futuro educador da educação pública. O Expo Machadão deste ano vai falar sobre a identidade e pertencimento dos moradores da Vila de Ponta Negra e do nosso bairro de Ponta Negra num todo. E vai falar também sobre o Machadão e os seus 40 anos construindo identidade, pertencimento e transformação de sonhos em realidade. Por falar em Expo Machadão, a minha turma, por exemplo, que é a segunda série A do turno vespertino, vai estrear no dia um documentário dirigido por mim que fala sobre o Machadão do passado e do presente. Eu agora vou ler um pouquinho da sinopse para vocês. Este documentário apresenta a inspiradora trajetória de ex-alunos da Escola Estadual Professor José Fernandes Machado, conhecida como Machadão, e mergulha na história de uma instituição que, apesar dos desafios, tornou-se um símbolo de superação e resistência. Em meio a preconceitos e a infame frase que circula pela cidade, Machadão, entra burro e sai ladrão, o filme busca desmistificar esse estigma, revelando as vidas e conquistas de jovens que, com sonhos e coragens, trilharam seu caminho para o sucesso e provaram que o Machadão é, na verdade, uma escola de vencedores. Agora vamos ouvir trechos inéditos do documentário. Meu nome é Aline Gisele, eu tenho 40 anos, sou enfermeira e sou ex-aluna Machadão. Eu cresci ouvindo que lá no Machadão a frase entra burro e sai ladrão nos definia. Mas eu me recusava a aceitar isso. Essa não precisava ser a minha história. Eu ainda lembro de todas as dificuldades, das aulas vagas, das greves, da falta de recursos esses que poderiam deixar as aulas mais enriquecedoras, mas também lembro do esforço de diversos professores, que mesmo com todas aquelas dificuldades, eles se esforçaram para fazer o seu melhor dentro daquela realidade. Enquanto muitos falavam que o ensino público não garantiria futuro, eu via que ali, a forma que eu tinha de transformar a minha realidade. E de fato, a minha realidade começou a ser mudada a partir daquele momento. Essa palavra de efeito é tão forte que ela é histórica, ela é muito antiga. Quando eu cheguei aqui em 2004 já existia isso. Eu sofri preconceito, seja de familiares que não queriam que eu estudasse aqui, por causa dessa frase, né, de efeito. Quanto estudante, né, que estudei aqui, não saí lá não. Como várias outras pessoas que estudaram aqui que não tiveram esse fã. Não, ela não condiz com a verdade, eu acho. Antônia Carlinda, fui a primeira diretora da Escola Estadual Professor José Fernandes Machado. A escola, ela foi planejada, foi um presente que eu soube que tinha sido dos Estados Unidos, tinha feito para o Brasil, e a gente recebeu essa escola muito bem equipada, toda organizada, com material todo novo. Eu gostaria de passar a mensagem, o desejo de que essa escola, assim como foi o propósito dela inicial, de ser uma escola de primeiro mundo, de dar uma educação à altura dos alunos e que também fizesse com que eles tivessem os sonhos e realizassem esses sonhos.
Meu nome é Alberto, sou ex-professor de Educação Física do Colégio Machadão. O colégio tem a fama de ter alunos rebeldes, que não respeitavam professores e tudo mais. Isso porque, na época, Ponta Negra era um bairro distante e o Machadão era um reduto de alunos que não conseguiam tocar a vida na escola particular. As minhas memórias no Machadão, elas são bem distintas. Sou grata a cada professor que fez parte da minha vida, pelo incentivo, pela inspiração que eles me proporcionaram para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Para uma nova frase que foi dita por uma ex-aluna que hoje é enfermeira estadual e federal, concursada, que ela disse assim: a frase Machadão entra burro, sai ladrão pode ser mudada por Machadão entra sonhador e sai vencedor. Que é o que de fato acontece. A gente fez uma entrevista com a primeira diretora aqui do colégio, Antônia Carlinda, e ela falou sobre o Machadão da época dela, as grandes conquistas, as criações, como a logo. E a gente fez uma entrevista com os ex-alunos que saíram daqui de uma mesma realidade e transformaram a realidade deles a partir da educação. E aí a gente está fazendo essa grande homenagem ao colégio, que é o motor de transformação aqui para as pessoas. Além de homenagear também para os professores, que são o principal instrumento de educação. E a gente finaliza também a apresentação falando, né, que só se faz uma nação forte se a educação for em primeiro lugar. Vamos escutar agora a professora Japonaíra Caldeirão, professora de inglês do turno vespertino e noturno, falando um pouco sobre a Expo Machadão. Na Expo Machadão é a mesma coisa que a Feira de Ciências. O tema é pertencimento à Vila de Ponta Negra. Nós escolhemos fazer sobre lendas que são contadas na Vila de Ponta Negra. Nessas lendas a gente vai fazer de forma assustadora no auditório. Nós vamos fazer o labirinto. Nesse labirinto vão ter coisas assustadoras. Na porta vai ser colocado um boneco. As pessoas vão chegar, vai estar tudo escuro, é tudo completamente escuro. Só vai ter o caminho no labirinto. Aí vai ter o guia vai estar assustador e em silêncio olhando para eles. Eles entram, ficam em pé e o guia olhando. Daí a pouco que inicia a música para criar um clima, ele vai fazer assim e vão continuar. Vai ser isso, vai ser um labirinto com coisas assustadoras das lendas que se contam na Vila de Ponta Negra. A gente vai querer expor algo que muita gente não sabe, que são as lendas, a cultura em si e a cultura um pouquinho antiga, vamos dizer assim, porque são lendas que aconteceram, vamos dizer que muita gente acha que é um mito, né? Mas a gente que nasceu e foi criado em Ponta Negra tem muito que mostrar sobre a nossa cultura. O que você tem pra me contar dessas lendas? Dá uma apanhada aí pra gente sobre quem não conhece e quais lendas que vocês enumerariam, assim, que são mais... Tem muitas de verdade. Tem uma que eu acho que não vai ser falada, que é um poço que antigamente tinha na praia de Ponta Negra, que as mulheres iam lá, enchiam os baldes de água, colocavam na cabeça. E pra lavar roupa, pra fazer, enfim, os serviços de casa. Sendo que teve uma vez que dizem que uma senhora foi no cacimbão e saiu, como se diz, um lobo de lá. Acho que era uma raposa. E essa mulher saiu correndo e disse pros demais, sendo que ninguém acreditou nela, pelo horário e por ninguém nunca ter visto. Então isso continua sendo uma lenda. A gente tá trabalhando com a comadre Florzinha, né? Bom, ela atormenta, né? E ela tem um cabelo muito enorme e o jeito dela de se vestir e de se mostrar ao público é muito, né? E a comadre Machado também, né? Machado? Não é a comadre Machado? A viúva Machado. Que ela atormenta. Mas é daqui do Machadão, esse Machado?
Não, mas a gente vai retratar também o José Fernandes Machado, que tem aparecido para alguns alunos. Alunos da noite viram ele no corredor, né, o José Fernandes Machado, atormentando alguns alunos. Só aparecendo assim, e muitos deles acreditam que ele está vivo, porque ele está vindo cuidar do que é dele. E o pessoal falou que viu ele, qual foi o contexto, em qual corredor? O pessoal da noite viu ele perto do bloco B. Pelo que eu sei dele, ele foi professor, né, advogado, e foi um homem muito influente. Ele só apareceu e sumiu. Quando que foi isso? Acho que faz 2 meses já que o Passado da Noite vem falando. Ah, tem pouco tempo? Já pra ele não aparecer aí. Eita, nós! Aí a gente vai... Vocês sabem quando que ele morreu? Não. É até um fator, né? Porque tipo, é o nome da escola, não é? Mais sobre ele. Sobre a questão da história da escola. Sobre ele. Pelo que a professora japoneira de inglês falou pra mim, ele era um homem... Ela chegou a conhecer ele, tá? E ele era um homem bem educado. Não era maldoso, era um homem bom. Bora escutar agora o relato da professora Japoneira Caldeirão, que conheceu pessoalmente José Fernandes Machado, ele que deu nome a esta escola. Eu conheci José Fernandes Machado quando eu estava na igreja metodista. Ele era uma pessoa alta, meio calvo, de óculos, aquele óculos meio que fundo de garrafa, magro, ele não era gordo, um cabelo liso, e ele costumava, onde ele ia, ele observava muito as coisas, as pessoas, ele observava, a gente via discretamente ele observando. Ele era amigo do pastor da minha igreja, na Igreja Metodista de Lagoa Seca, lá na Rua São João. Ele era amigo de irmão Fernandes também, ele era advogado. Irmão Fernandes também era advogado. Ele ia às vezes pregar a convite do pastor Justino. Ele pregava na igreja, por várias vezes ele pregou lá. Ele também chegou a ser juiz. Ele teve alguns cargos, professor. Ele teve alguns cargos assim, bem pontuais na sociedade. Era uma pessoa calada e que falava muito bem. O que vocês acham de possibilidade de realmente efetivar esse projeto para o futuro? Vocês acham que é uma coisa que tem necessidade, que vocês sentem falta dessa comunicação interna, dessa divulgação entre vocês? Então, a gente vai se exercendo um currículo que é onde a escola propõe pra gente, entendeu? Então, eu acho que seria muito bom, até mais pra frente, entendeu? Você diz ter mais voz para além do currículo? Isso, mais voz. Vamos dizer, fazer parte de uma coisa diferente, uma coisa que envolva toda a comunidade e a sociedade em si. Da hora.